Você sabia que o profissional da área motora tem que estar no rol de terapias da criança com apraxia da fala? Nesse vídeo vou te explicar por que o profissional tem que estar junto com o fonoaudiólogo. Não é que tem que sair do fono, não. É uma estimulação, um trabalho em conjunto. Se você quer saber, então fica nesse vídeo. Quando falamos, o cérebro precisa organizar a sequência complexa de movimentos, envolvendo lábios, língua, mandíbulas e até a coordenação com a respiração, exatamente como acontece em qualquer ação voluntária. Áreas do cérebro, como o córtex pré-motor e a área de Broca, não apenas são fundamentais para a produção da linguagem, mas também estão envolvidas no planejamento sequencial de outras ações motoras. Essa organização em etapas, na qual cada comando é cuidadosamente planejado e executado de forma integrada, destaca a similaridade entre a organização da fala e os movimentos corporais. Então, ali na apraxia da fala, o que está acontecendo? A criança tem a intenção, ela tem a palavrinha, mas até que a ação motora da fala aconteça, há um processo aí que precisa de intervenção. E isso também aparece no corpo. Por isso que a terapia motora precisa estar junto com a terapia com a fono. Além do córtex, estruturas subcorticais como os gânglios da base e o cerebelo desempenham papéis cruciais na coordenação temporal e na precisão dos movimentos. Essas regiões ajudam a garantir que os comandos motores sejam precisos e bem temporizados, sendo fundamentais tanto para a articulação da fala quanto para outras atividades motoras. A presença de vias de conexões como o fascículo arqueado, que liga a área de linguagens à região motora, enfatiza ainda mais essa interligação, permitindo que a performance da fala se beneficie dos mesmos circuitos que controlam movimentos mais amplos. E o que seria aí, Keila, esse fascículo arqueado? Vou explicar para você. Então, lá no cérebro, nós temos essa área de Broca e essa área de Wernicke. Me desculpa se eu estiver falando o nome errado, gente. Então, são duas áreas aí relacionadas à questão de linguagem, de fala, de comunicação. E essas duas áreas precisam desse fascículo arqueado que faz com que esses dois estejam interligados. Então, concorda comigo que a área de Broca está dentro de uma área motora, a área do córtex motor? Então, por isso essa interligação aí da fala dentro de uma área motora. Então, o fato dessa interligação existir aí vai trazer um melhor benefício para a criança, porque ali no cérebro essa questão de fala e de movimento estando interligado, por que benefício? Porque a gente está expandindo mais a área que tem ali, que afeta na fala daquela criança, no desenvolvimento de linguagem, de fala, porque a fala é uma questão motora. Tanto que a área de Broca está dentro do córtex motor. E a área motora é uma área maior, então é um circuito que a gente vai estimular, que vai consequentemente ali trazer ganhos lá no processo terapêutico com a fono. Quer dizer, Keila, que depende do profissional motor fazer isso para que então a fono tenha lá sucesso, que se não acontecer isso não vai ter? Não. Quer dizer que nós vamos juntar forças, para um melhor prognóstico para essa criança. Deu para entender agora todas essas informações mais teóricas, mais científicas que eu falei até então? Porque vocês precisam entender essa ligação que há no cérebro ali, Porque a gente, quando fala em estimulação motora, a gente acha que é só do pescoço para baixo. Não. Quando a gente está falando em estimulação motora, a gente está falando a nível de cérebro. Então, parte daqui para que aqui reaja. Então, viram que há essa interconexão aí das questões de fala, de processo de linguagem, de parte motora de fala, dentro da apraxia na fala, com a questão do movimento corporal. Mas vou continuar explicando mais para vocês essa relação aí do movimento corporal com a apraxia da fala. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez. Eu sou Keila, sou profissional de educação física e psicomotricista. E aqui no meu canal eu costumo trazer assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, se esse conteúdo te interessa,
já se inscreve no canal para receber outros conteúdos. E se já lembrou de alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, aproveita e compartilha com ela. Vamos continuar aí então para entender essa relação. Como eu já disse antes, na apraxia da fala, mesmo sem uma fraqueza muscular aparente, há uma dificuldade em sequenciar, coordenar, fazer com que ocorra o som das letras, das palavras que essa criança quer falar. Então, há essa dificuldade lá no cérebro de fazer com que a intenção venha para a ação. Há um espaço ali entre a intenção e a ação. E aí que vem a relação que há entre o movimento corporal e a apraxia da fala, que se fundamenta na forma como o cérebro planeja e executa as ações motoras. E isso acontece porque o ato de falar depende de um complexo planejamento motor, que é muito semelhante ao que usamos para executar outros movimentos corporais, como gestos e locomoção. Então, uma coisa tem a ver com a outra, elas não são indissociáveis. Ambas as funções, a fala e o movimento corporal, exigem a integração de vários processos neurológicos. E o cérebro deve planejar a sequência adequada, enviar os comandos precisos e ajustar os movimentos em tempo real. E quando há um comprometimento nesse sistema integrado, vai haver então essa dificuldade na produção da fala e também em questões corporais, porque são sistemas integrados. Por isso então que aí a gente vê em alguns casos de apraxia da fala, crianças que tenham, pessoas também, dificuldade em sequências de atividades motoras, em atividade de coordenação motora fina. Eu tenho 2 casos que apareceram por conta disso. Que a primeira coisa que os pais viram de diferença foi na questão da fala da criança depois que ela começou a estimulação psicomotora, porque também tinha uma dificuldade motora ali envolvida, porque são sistemas integrados. E aí isso mostra pra gente uma apraxia mais generalizada, que não ficou só na questão da fala. Então, pode ser que pro caso da sua criança, para um melhor prognóstico, esteja faltando um profissional da área motora aí nas terapias que ele faz. E aí eu vou voltar no que eu falei no início do vídeo. Por isso que a abordagem terapêutica ela é multidisciplinar, que o profissional da área motora precisa estar junto com o profissional de fonoterapia. E nós queremos potencializar os resultados dessa criança, então nós vamos levar em conta o que nós sabemos pela ciência, a toda essa informação teórica de que é um sistema integrado aí de fala com a área motora. Então, sabendo disso, a gente vai potencializar isso, colocando o profissional da área motora para que então sejam trabalhadas sequências de atividades motoras, como por exemplo, pular amarelinha, é uma atividade de sequência, Geralmente a gente espera que uma criança que tenha apraxia, essa dificuldade aí, que pode ser então uma questão generalizada, não apenas da fala, ela vai ter dificuldade de fazer essa atividade porque é uma sequência. Andar de bicicleta, todas as atividades motoras que vocês pensarem aí, que tem a sequência, ela vai apresentar dificuldade. Então, ali, junto com aquele profissional da área motora, ele vai estar fazendo estimulações ali para trabalhar essas sequências, questões de coordenação global, coordenação motora fina, e junto com o fono, que vai estar lá seguindo com a sua terapia, a gente vai começar a ver um melhor prognóstico, melhores resultados para essa criança. Porque nós, profissionais, levamos em conta a relação de conectividade entre os sistemas de planejamento motor responsáveis pela fala e pelos movimentos corporais, criando estratégias com melhor prognóstico para essa criança, que vão ajudar mais nessa reabilitação aí dessa apraxia. Ficou claro? A importância de colocar um profissional da área motora junto? E o que você pode ir fazendo com a sua criança na sua casa? Lembra que eu disse que a dificuldade de sequência, então é amarelinha. Você vai quebrando a forma de ensinar essa amarelinha. Você faz a amarelinha, em vez de fazer um pé, 2 pés, um pé, 2 pés, faz só aberto, todas. Então faz uma sequência de amarelinha aí que tem que pular só com os pés abertos. Ou se é mais fácil para sua criança pular só com o pé fechado, então só coloca um círculo ou um bambolê. Então vai pular de um para o outro.
No início ela vai precisar de suporte físico, então você vai dar o suporte físico, você vai segurar a criança pela mão e ajudando ela a pular, fazendo só uma sequência, ou só com um pé, e ali não é um pé, né? Um bambolê, na verdade, com os pés fechados. Então vai dar pulos de um bambolê para o outro. Você vai segurar com a mão, pela mão. Pela mão não está conseguindo, então vá atrás da criança, segura embaixo da axila e mostra o movimento. Dá uma leve flexionada no joelho, pula para cima e para frente e vai auxiliando até ir, e você vai tirando esse suporte conforme você vê que essa criança vai conseguindo. Aí uma hora faz só com os 2 bambolês, pulando com as pernas afastadas, você ir até você conseguir chegar numa amarelinha então, e aí você ainda nem vai fazer com um pé e 2 pés. Vai fazer com o pé fechado, pé aberto, pé fechado, pé aberto. E mais que a gente pode fazer? Trabalhar com bola, brincar com bola de todas as formas possíveis. Então coloca coisas para que essa criança jogue a bola e derrube. Pense em ser fácil. Então como que vai ser o fácil? Uma bola maior. As coisas que ela vão derrubar são coisas maiores. Então garrafa PET, por exemplo, lata, por exemplo, que é grande, vai ser fácil de derrubar. Porque a gente também tem que trabalhar com a estimulação. Essa criança tem que estar totalmente engajada, querendo fazer aquilo. Pode brincar jogando bola para ela e ela vai brincar do jeito dela. Pensando em bolas grandes, até a gente chegar numa pequena. Lembra? É uma criança que tem dificuldades de coordenar. Então a gente vai facilitar. Chutar essa bola, a bola parada, a bola em movimento. E aí você vai experimentando conforme essa criança vai querendo. Analisa o movimento, o que aquela criança tem que fazer primeiro e vai fatiando ele, vai fazendo por partes. O que mais que você pode fazer em casa? Você pode pegar calçados e colocar como se fosse cones a uma certa distância para a criança ir fazendo diferentes formas de passar por esse calçado. Em um momento ela está fazendo zigue-zague, em um momento ela está pulando com os 2 pés, está alternando um pé, pisa outro pé, pisa um pé, outro pé. Ela pode fazer isso de lado também, ela pode fazer de costas, também você pode fazer essas questões aí com ela, porque a gente tem que trabalhar esse corpo, essa percepção desse corpo, certo? E aí você vai dando ajuda física também, igual antes. Você demonstrou e ela não conseguiu fazer, você vai fazer junto. Então você vai junto com a criança, você de costas, de frente para sua criança, e vai levando ela para fazer um zigue-zague. Então você está de costas e está ali conduzindo a criança para ir fazendo junto com você. O movimento vai e volta. Se você quiser, coloca um ponto lúdico, coloca alguma coisa que ela tem que fazer. Então, por exemplo, vai levar uma bolinha aqui na mão e aí vai chegar lá do outro lado e colocar essa bolinha dentro de um potinho. Aí volta e vai pegar outra bolinha dentro de um potinho. Você pode colocar outros brinquedos que você queira aí, tá? São coisas básicas que eu lembrei e que eu quis trazer para vocês irem fazendo essa estimulação aí junto com as suas crianças e percebendo o quanto de potencial nos resultados que ela vai tendo e desenvolvimento maior dessa fala, porque a gente precisa estimular para que esse espaço que há entre a intenção e a ação seja possível de ocorrer, então essa fala ocorra, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!